Para onde vai o nosso lixo, hein? Parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que ela esconde um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia. E olha, é um tema que cai direto no Enem. Então, bora desvendar juntos como o exame cobre esse assunto e quais são os macetes para gabaritar essas questões. Então, para a gente já entrar no clima, que tal começar com uma questão que caiu de verdade no exame? Assim a gente já entende na prática por que esse assunto é tão importante. Olha só, essa aqui é do Enem de 2014. A questão fala sobre o potencial de transformar lixo em energia, especificamente nos aterros sanitários. E a pergunta-chave é: qual é essa fonte de energia que está sendo subutilizada? Segura essa pergunta aí, porque a gente vai voltar nela e a resposta vai ficar super clara daqui a pouquinho. E aqui já vem a primeira grande dica para resolver esse tipo de questão no Enem. Nem todo lugar que recebe lixo é a mesma coisa. De jeito nenhum. Entender a diferença, por exemplo, entre um lixão e um aterro sanitário é o que separa quem acerta de quem erra. Certo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos dar uma olhada nos números. E olha, já adianto, o cenário que eles mostram é bem sério. Olha que impressionante. Esses dados aqui são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008. Naquela época, mais da metade dos municípios do Brasil, mais de 50%, simplesmente jogavam o lixo em lixões a céu aberto. Pensa só no que isso significa. Era a realidade da maior parte do país, um risco gigantesco para o meio ambiente e para a saúde de todo mundo. Então, vamos ao ponto principal. Qual é, afinal, a diferença entre lixão, aterro controlado e aterro sanitário? Entender isso direitinho é a chave para resolver um monte de questão do Enem. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro, né? Dá uma olhada. Impermeabilização do solo, tratamento do chorume, captação de gases. Repara que só o aterro sanitário, a última coluna, marca sim para tudo. Os outros são, na melhor das hipóteses, um quebra-galho, ou, no caso do lixão, a falta total de controle. Vamos começar pelo pior de todos, o lixão. É basicamente isso, um terreno onde o lixo é jogado de qualquer jeito, a céu aberto, sem proteção nenhuma. Aquele líquido preto e tóxico, o chorume, escorre direto para o solo, contamina a terra, os lençóis freáticos. É um prato cheio para doenças e um desastre ambiental completo. Aí a gente tem o aterro controlado. Ele parece um passo à frente, mas é quase uma maquiagem, sabe? É como pegar um lixão velho e cobrir com uma camada de terra. A aparência melhora, claro, até diminui o número de urubus. Só que o problema de verdade, a contaminação do solo e da água, continua lá, escondidinho debaixo do tapete, ou melhor, da terra. E, finalmente, chegamos na solução ideal, o aterro sanitário. Aqui a conversa é outra. Não é só um buraco para jogar lixo, é uma verdadeira obra de engenharia. O solo é preparado e impermeabilizado para nada vazar, o chorume é todo drenado, coletado e tratado, e o ponto-chave para aquela nossa questão do Enem, lembra dela? Os gases que saem do lixo em decomposição são captados. Essa é a forma correta e segura de cuidar do que a gente chama de rejeito. Beleza, já entendemos as diferenças, mas e as consequências de fazer isso do jeito errado? Vamos ver agora como o descarte inadequado vira uma bola de neve, um problema ambiental e social gigantesco. E os impactos são em cascata, um problema vai puxando o outro. A contaminação do solo e da água é só o começo. Nas cidades, por exemplo, o lixo jogado na rua vai parar nos bueiros, e o resultado? Enchentes. Fora que esse lixo todo atrai ratos, mosquitos, vetores de um monte de doenças. E no meio disso tudo, tem uma questão social gravíssima, que é a situação dos catadores. Pessoas que trabalham em condições super perigosas nos lixões para poder sobreviver. Ok, mas como a gente lida com tanto lixo? Existe uma estratégia famosa no mundo todo, que é a política dos 3 R's. E atenção, a ordem aqui é super importante. Primeiro a gente tem que reduzir o consumo. Depois, reutilizar o que for possível. E só em último caso, reciclar os materiais. Essa hierarquia, reduzir, reutilizar, reciclar, é fundamental. Agora que a gente já construiu essa base, que tal voltarmos para as questões do Enem? Vamos aplicar tudo isso que a gente viu e entender direitinho como o exame cobra esse conhecimento. Lembra daquela primeira questão, lá de 2014, sobre a tal fonte de energia que não é bem aproveitada nos aterros sanitários? Pois é, a resposta certa é a letra D, gás metano. Ele surge da decomposição da matéria orgânica, por bactérias que agem sem oxigênio. Lembra que a gente falou que o aterro sanitário é uma obra de engenharia? É exatamente por isso. Essa estrutura permite capturar esse gás que pode ser queimado para gerar energia. Viu como tudo se conecta? Vamos para outra questão.
Essa, de 2012, testa justamente o entendimento dos 3 R's. O foco aqui é saber o que de fato é reciclagem. A resposta certa é a B, e aqui está o pulo do gato que o Enem adora. Reciclar é transformar um material em matéria-prima de novo. A latinha de alumínio é derretida e vira um lingote que vai ser usado para fazer outra coisa. Isso é muito diferente de só reutilizar, como, por exemplo, pegar um pote de sorvete para guardar feijão na geladeira. Pegou a diferença? O Enem ama essa pegadinha. Para fechar, mais uma questão, agora de 2011. Essa aborda outro método de tratamento do lixo, a incineração, e um de seus grandes problemas que é a poluição do ar. A resposta aqui é a B, colocar filtros nas chaminés dos incineradores. O que essa questão mostra? Que o Enem também espera um conhecimento sobre as tecnologias que existem para diminuir os impactos ambientais. Não é só sobre o problema, mas também sobre as soluções. E agora, para a gente fechar essa nossa conversa, um último dado. Um número que, olha, é de fazer a gente pensar bastante. Pensa no impacto disso. Estudos mostram que aquilo que a gente chama de lixo, na verdade não é lixo, é recurso. De tudo que é descartado nas cidades, 95% poderia ser reaproveitado de alguma forma. Somente 5% é o que a gente chama de rejeito, aquilo que não tem mais jeito mesmo. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Se a imensa maioria do que a gente joga fora tem valor e poderia voltar a ser útil, o que será que isso diz sobre a forma como a gente consome as coisas no nosso dia a dia?